Começa agora nosso podcast, um trabalho realizado pelos alunos da disciplina de Biologia Tecidual do segundo período de Biomedicina da Universidade do Estado de Minas Gerais, aplicado pela professora Yasmin Vieira. Os hosts do podcast são Dandara Correia, Fabiane Castro, Gabriel França, Otávio Varrone e Sofia Santana. Sendo o tema a respeito das técnicas histológicas, intercorrências e aplicações, que está dividido em 5 capítulos: Introdução às técnicas histológicas, principais intercorrências e desafios, aplicações das técnicas histológicas, avanços recentes nas técnicas histológicas e futuro das técnicas histológicas e ética profissional. Capítulo 1. A histologia é a disciplina científica dedicada ao estudo das células no contexto da estrutura tecidual e a sua inter-relação com os componentes da matriz extracelular. A histotecnologia desempenha um papel fundamental no entendimento dos princípios técnicos necessários para analisar os elementos teciduais, sejam eles normais ou patológicos, incluindo suas células e os componentes da matriz extracelular. Esse campo abrange uma variedade de técnicas histoquímicas. Os procedimentos técnicos empregados na histotecnologia compreendem técnicas citoquímicas, histoquímicas e imunohistoquímicas, voltadas para a pesquisa científica e o diagnóstico patológico. A técnica histológica engloba uma série de procedimentos que têm como objetivo a obtenção de preparados histológicos a partir de amostras biológicas, visando a análise do tecido por meio de microscópio óptico. Os procedimentos envolvidos incluem a coleta do material, a fixação, a descalcificação, a clivagem, o processamento, a inclusão, a microtomia e, por fim, a coloração, sendo esta última realizada de maneira rotineira ou histoquímica. Discutindo um pouco mais sobre essas etapas, temos coleta do material. O objetivo da coleta é retirar os órgãos a serem analisados de um determinado organismo. Dependendo do material a ser coletado, a remoção pode ser realizada com o organismo ainda vivo, por biópsia ou durante uma cirurgia, assim como após a morte pela realização da necrópsia. Fixação. A fixação consiste em uma das etapas mais importantes das técnicas histológicas e tem, por finalidade, a interrupção do metabolismo celular, estabilizando as estruturas e os componentes bioquímicos intra- e extracelulares para preservar e conservar os elementos teciduais. Descalcificação. A descalcificação consiste em retirar os componentes inorgânicos do tecido, como o fosfato de cálcio, presente nos tecidos ósseos. Esse procedimento pode ser realizado por meios químicos e físicos. Clivagem. A clivagem tem por objetivo reduzir o tamanho do material biológico a ser analisado com a finalidade de facilitar a penetração do fixador em menor tempo, evitando assim o processo de autólise. Processamento histológico. O processamento histológico consiste na difusão de reagentes químicos para o interior dos tecidos e na remoção do líquido tecidual. Esse procedimento torna os fragmentos do tecido rígidos, facilitando a obtenção de cortes finos para observação no microscópio. Inclusão. O objetivo da inclusão é envolver o exterior do material biológico com a parafina líquida para formar blocos que serão submetidos posteriormente à microtomia. Microtomia. A microtomia consiste em executar cortes bem finos com espessura de 3 a 6 micrômetros para a passagem de luz e a observação do tecido ao microscópio. O equipamento utilizado para a obtenção dos cortes é o micrótomo. Há vários tipos de micrótomos, porém o mais utilizado na técnica histológica de rotina é o micrótomo rotatório. Coloração. A coloração compreende uma etapa importantíssima para a visualização e interpretação do material citológico e histológico a ser observada em microscópio óptico. As lâminas citológicas obtidas através de esfregaços, após a sua fixação, seguem a coloração que julga mais adequada de acordo com a estrutura analisada, enquanto para lâminas histológicas, a coloração é imprescindível para a observação dos componentes teciduais, uma vez que o processamento de rotina deixa a peça translúcida devido ao xilol e à microtomia. A histologia estuda diferentes tipos de tecidos com auxílio de diferentes produtos químicos, alguns possibilitando a preservação da amostra, outros facilitando a visualização de determinadas estruturas na análise microscópica. As técnicas de processamento histológico visam fornecer formas de preservação dessas amostras de tecido, sendo de extrema importância para o auxílio ou confirmação do diagnóstico de diversos exames laboratoriais voltados à patologia clínica. Capítulo 2.
Principais intercorrências e desafios. Neste capítulo, falaremos sobre os problemas no processo de preparação, fixação e coloração das amostras histológicas, além da contaminação e entre outras complicações, e como lidar com elas para obter resultados exatos. Ao longo do processo das práticas, análises e técnicas histológicas, podem surgir diversas intercorrências e desafios que impactam a obtenção de resultados precisos e confiáveis. Alguns dos principais problemas associados a essas técnicas histológicas incluem as intercorrências na fixação de tecidos, que pode ocorrer devido a vários fatores, como a degradação do tecido durante o processo de fixação, efeitos indesejados de fixadores químicos pela escolha inadequada do fixador, tempo insuficiente ou técnica incorreta de fixação e armazenamento incorreto dos tecidos fixados. Essa fixação inadequada pode comprometer a preservação das estruturas celulares e causar artefatos indesejados. Além disso, a desidratação excessiva durante o processo de preparação do tecido pode levar à contração e encolhimento das células, levando a distorções nas estruturas. Problemas na inclusão em parafina. Por consequência da má qualidade da parafina utilizada, presença de bolhas ou artefatos na amostra incluída e procedimento de inclusão inadequado. Em situações em que o tecido não for incluído corretamente em um meio sólido, como a parafina, pode ocorrer perda de amostras, distorção das estruturas e também pode resultar em cortes ruins. Corte impróprio é outra complicação, pois o corte dos tecidos em fatias finas é uma etapa crítica. Cortes muito finos ou muito grossos podem dificultar a visualização adequada das estruturas celulares. Os desafios na coloração histológica são causados pela escolha inadequada de corantes para a visualização específica de estruturas, contaminação cruzada de corantes ou dificuldades na obtenção de cores consistentes em diferentes lotes. A coloração inadequada ou excessiva pode afetar a qualidade da imagem histológica, tornando difícil a interpretação correta das estruturas. A contaminação durante qualquer etapa do processo, desde a fixação até a coloração, pode comprometer os resultados e levar a interpretações errôneas. As intercorrências na montagem das lâminas sucedem em função da presença de bolhas ou artefatos entre a lâmina e a amostra, descolamento da amostra durante a montagem e quebras ou danos nas lâminas durante o manuseio. Para a conclusão, verifica-se os problemas na interpretação dos resultados devido a distorções que podem levar a interpretações errôneas, falta de padronização na análise e classificação das estruturas e dificuldade em distinguir entre diferentes tipos de células ou tecidos. Algumas precauções para evitar problemas ou buscar a minimização de erros durante as técnicas histológicas e garantir corretos diagnósticos incluem: usar equipamentos de proteção individual como luvas, óculos de segurança e jaleco, seguir corretamente as instruções do protocolo de coloração ou fixação, garantir a limpeza e esterilização adequada dos instrumentos utilizados, manter o ambiente de trabalho limpo e organizado, evitar o contato direto com substâncias químicas utilizando pipetas ou outros dispositivos apropriados, realizar a manipulação de tecidos com cuidado para evitar danos ou contaminação, calibrar e ajustar corretamente os equipamentos utilizados, como microscópios e balanças, armazenar corretamente os reagentes e soluções, seguindo as recomendações do fabricante, realizar o descarte adequado de resíduos químicos, seguindo as normas de segurança,
E seguir os POPs estabelecidos para cada técnica histológica, ter boas práticas de laboratório e buscar orientação de profissionais especializados quando necessário. Capítulo 3. Aplicações das técnicas histológicas. Bom, neste capítulo trataremos sobre as diversas utilidades das técnicas histológicas no dia a dia profissional, que vem aumentando cada vez mais com o tempo, visto as melhorias tecnológicas e procedimentos mais atualizados para a melhor análise dos tecidos biológicos. A primeira área que vamos discutir é a que envolve o diagnóstico médico, mais conhecida como histopatologia. Nela, há a análise detalhada dos tecidos, que são as chamadas biópsias, para identificar alterações celulares associadas a patologias, como câncer, infecções e outras doenças autoimunes. Portanto, nota-se que realizar essa biópsia pode ser a peça fundamental de um diagnóstico, denotando a importância desse ramo da histologia. A segunda área que será ressaltada é a que envolve a avaliação de toxicidade no desenvolvimento de medicamentos. Como sabemos, há diversas fases no desenvolvimento de um fármaco, e sendo uma delas, a avaliação de toxicidade é imprescindível para garantir a segurança da utilização do mesmo. Nela, as técnicas histológicas são utilizadas para analisar efeitos de substâncias químicas nos tecidos. É impossível a aprovação de um tratamento que não passe por essa ponderação, tamanha a importância de realizá-la. A terceira área pontuada será a de história evolutiva. Pode-se comparar tecidos de diferentes espécies, a fim de entender relações adaptativas e evolutivas ao longo do tempo, o que é essencial para pesquisadores da área da biologia e zoologia. É interessante o fato que essa área tem ligação com diversas outras, como por exemplo na busca de medicamentos, já que se pode realizar a pesquisa em tecidos de espécies que são imunes a doenças, a fim de tratar outra que não é imune a essa tal doença. Outra área muito interessante é a de pesquisa biomédica, mais especificamente na parte de investigação de mecanismos de doenças. As técnicas histológicas são insubstituíveis para a análise de alterações celulares e teciduais associadas a doenças, portanto, contribui para o entendimento de seus mecanismos de ação, como a doença vai agir no tecido, a fim de buscar tratamentos e intervenções. Temos mais uma área ligada à saúde, a de análise de regeneração. Técnicas histológicas podem ser empregadas para estudar o processo de cicatrização de feridas e regeneração de tecidos pós-lesões, o que é importante para avaliar o bem-estar de um organismo ou até o desenvolvimento de medicamentos que aceleram esse processo. Por fim, uma área que não é diretamente relacionada à área da saúde, mas não é menos importante, o controle de qualidade em indústrias. Pode-se utilizar técnicas histológicas, principalmente em indústrias alimentícias, para identificar contaminações ou problemas na produção, a fim de evitar uma disseminação de produtos improcedentes. Concluímos, então, que as técnicas histológicas têm incontáveis aplicações e é importante na área da saúde como um todo, podendo ser utilizado em setores industriais e estudos biológicos. Capítulo 4. Avanços recentes nas técnicas histológicas. O estudo na área da histologia teve seu primeiro grande desenvolvimento no século XVII, quando surgiu o primeiro microscópio. Desde então, a histologia progrediu de forma conjunta com os avanços na área da microscopia. Com os diversos tipos de microscópio que surgiram com o tempo, o que mais favoreceu o estudo de lâminas foi o eletrônico, por possuir um maior poder de resolução que permite visualizar detalhes tanto na superfície da célula quanto do seu interior. Durante o século XIX, ocorreram variados avanços técnicos no desenvolvimento de reagentes e metodologias para a preservação e observação das amostras biológicas. A observação de tecidos no microscópio óptico é feita por transparência. Nesse caso, é necessário que o tecido seja submetido a cortes extremamente finos, através da inclusão num bloco de parafina. Esse fato colaborou para o surgimento de diversos aparelhos, como o micrótomo, que favoreceu cortes finos do tecido de interesse
para ser analisado. Com isso, a coloração foi uma etapa seguinte que contribuiu muito para a evolução da histologia, uma vez que permitiu uma melhor observação e compreensão de determinadas partes das células. As colorações histológicas, principalmente na área da patologia, foi o maior destaque, por ter fornecido um auxílio extremamente importante para a análise dos tecidos e representar um ponto de partida para o uso de técnicas mais modernas na rotina de investigação laboratorial. Desde os primeiros protótipos até a atualidade, essa ciência vem passando por cada vez mais transformações, sendo principalmente influenciada pelos avanços tecnológicos, que transformaram as ciências médicas em uma forma mais moderna e menos invasiva para o paciente. A microscopia tradicional é agora suplementada e até mesmo substituída por técnicas mais modernas, podendo citar como exemplos a imunohistoquímica, um estudo específico referente a agentes infecciosos, principalmente cancerígenos, e a interação antígeno-anticorpo nos tecidos. Como segundo exemplo, temos a imunofluorescência, que é uma técnica laboratorial que permite a visualização de antígenos em material não fixado de biópsia para demonstrar a presença de imunoglobulinas. E como nosso terceiro exemplo, temos a hibridização in situ, que é uma técnica que permite detectar sequências específicas de DNA ou RNA em um corte de tecido ou em células. Com isso, a histologia é modernizada e evoluída um pouquinho todos os dias. E assim, além da evolução de seus métodos, isso contribui para um diagnóstico mais adequado, além de auxiliar os profissionais na identificação de potenciais terapêuticos e na tipagem dos agentes etiológicos. Capítulo 5. Futuro das técnicas histológicas e ética profissional. Aqui, nesse capítulo, iremos abordar avanços na metodologia e tecnologia, automação e integração com outras áreas da ciência para um melhor entendimento dos processos biológicos, manejo adequado de resíduos químicos e a proteção dos direitos dos pacientes. Iremos agora falar sobre bioimpressão dos tecidos, que é um avanço recente que vai ser cada vez mais desenvolvido com o tempo na histologia, que é uma técnica fundamentada na impressão 3D e consiste na construção de tecidos e órgãos 2D e 3D, com auxílio robótico e computadorizado, para manipulação e transferência de biomatérias vivo, células e agregados de células em um gel 3D. A transferência é realizada camada por camada até que se forme o construído desejado. Quais as aplicações da bioimpressão de tecidos? Uma aplicação promissora da bioimpressão de tecidos é a produção de órgãos e tecidos humanos para transplante. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, somente nos meses de janeiro a setembro de 2019 foram realizados 6.722 transplantes de órgãos no Brasil, e no mês de setembro ainda havia 36.468 pacientes ativos na lista de espera para receber um transplante, número incompatível com a quantidade de doadores potenciais e doadores elegíveis, que somados não chegam a 13 mil. Os órgãos mais transplantados são os rins e o fígado. A bioimpressão de órgãos e tecidos também pode ser utilizada para a produção da pele e córneas humanas, como alternativas para testes de cosméticos, organoides, testes de drogas farmacêuticas, estudo de doenças 3D, além de pesquisas de base que podem ajudar a compreender melhor o funcionamento do organismo humano. Quais são as etapas da bioimpressão dos tecidos? A bioimpressão possui basicamente 3 etapas essenciais. A primeira é o pré-processamento, ou seja, desenvolvimento do projeto do órgão ser construído. A segunda etapa é o processamento e impressão real dos órgãos. E nesta etapa, as células troncos utilizadas na bioimpressão receberão os estímulos necessários para se diferenciarem e dar origem ao órgão propriamente dito, com sua morfologia e funcionalidade. Existem atualmente técnicas diferentes para transferência de células na bioimpressão.
sendo elas extrusão mecânica, extrusão pneumática, extrusão por rosca, jato de tinta por aquecimento e etc. E agora eu vou falar da importância da bioética profissional na histologia. A bioética na histologia, na história da existência humana, é acompanhado por dilemas éticos, que podem ser mais ou menos relevantes a depender do contexto moral em que se encontra a sociedade num dado momento. Assim, poderão ser observados conflitos se houverem diferenciadas visões sobre uma mesma questão. Desde as últimas décadas, e especialmente no atual, a sociedade tem se deparado com vários dilemas de cunho ético, muitos deles originados pelo desenvolvimento da ciência biotecnológica. Dessa forma, surge a necessidade de estabelecer parâmetros norteados para a utilização da tecnologia a fim de preservar a integridade humana e dos demais componentes do ambiente vivo. E aqui eu encerro nosso podcast sobre histologia.